Bom dia, tudo bem com você? Estamos mais uma vez, olha só, hoje nós estamos nos alimentando com o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Se você está passando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua participação, é muito bom ter você aqui. Aqui no canal nós temos, como tia Iva, meu nome é missionária Ivailza Marques, como tia Iva, que trabalha com criança, tem vídeos para criança que adulto também pode aprender, certo? E temos também os vídeos, tem a leitura, além todos os devocionais, eu fiz a leitura de todo o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, Tiago, e agora nós estamos lendo Atos dos Apóstolos. Olha só, estamos no capítulo 11 nesse dia maravilhoso, e eu quero orar com você. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer nesta manhã pelo teu grande amor, pelo teu cuidado. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de juntos nos alimentar mais uma vez com a tua palavra, com esse banquete maravilhoso que tu tens preparado. Senhor, abençoa cada um dessas pessoas que está ouvindo esse devocional nesse dia. Senhor, supre as suas necessidades, visita, Senhor. Visita nessa manhã os hospitais, os orfanatos, os asilos, Senhor. Toma conta desse povo, Jesus. Tem misericórdia. Traz, Senhor, a saúde, traz a tranquilidade, traz a alegria para as famílias, a harmonia. A minha oração nessa manhã é que a tua presença seja uma constante na vida de cada um de nós. Continua conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar mais uma vez nos nossos corações através da tua palavra. Amém. Vamos então? 11 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Pegou a Bíblia? Não? Aí eu leio para você, tá bom? Se você quiser fazer alguma anotação, pode fazer. Quiser mandar um comentário, pode. Mas deixa seu like, que é bom para o canal crescer um pouco mais e outras pessoas serem avisadas dos vídeos aqui. Vamos lá. 11 de Atos dos Apóstolos. Deixa eu pegar essa Bíblia com a letra um pouquinho maior, vai ficar melhor para eu ler. Então vamos lá. O título é: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves dos céus. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: Envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Aqui é o versículo 19 do capítulo 11 que nós estamos lendo nessa manhã maravilhosa. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão,
caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Essa foi a leitura do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Olha só, nós vimos aqui no início do capítulo 11, diz, e ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus era pregava só para os judeus. Mas agora não, agora chegou até os gentios. E alguns se incomodaram. Um gentio era qualquer um que não fosse judeu. Entendeu? A maioria dos cristãos judeus pensava que Deus oferecia a salvação exclusivamente aos judeus. Só que não. Só que Jesus veio ao mundo para salvar a toda a humanidade. A todos que aceitassem ele e crescem que ele que é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, e reconhecessem ele como Senhor da sua vida. E ali, o evangelho e a salvação chega para os gentios também, para aquele povo. Através de quem? Através de Pedro, que vai pregar o evangelho. Mas os outros ficam incomodados. Por que vocês entraram lá? Por quê? Porque a palavra também chegou ali. E aí a gente continua lendo esse capítulo de número 11, ele é interessante. O que é que a gente percebe nisso aqui, ó? O evangelho se difundiu em consequência de uma perseguição. Lembra disso? Quando Estevão é morto, apedrejado, Saulo está lá, olha o que vai acontecendo. E aí os cristãos é perseguidos, eles se espalham. E as igrejas foram se formando. Os crentes no Senhor Jesus Cristo, sentiram a necessidade da convivência. Como? Conviver como? Se reunir em algum lugar, e aí foram formando as igrejas. E uma coisa interessante é que o versículo de número, quer ver? O versículo de número 26 do capítulo 11, olha que coisa maravilhosa. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Por quê? Quem se reuniu? Partiu Barnabé para Tarso. Barnabé foi fazer o quê? Quando ele viu todo esse movimento aqui, a expansão do evangelho que estava sendo chegada para os gentios também, ele vai para Tarso buscar, sabe quem? Paulo. Que Paulo? Aquele Saulo que estava lá no apedrejamento de Estevão. Aquele Saulo que Jesus encontrou com ele e que ele se converte, e agora ele é um pregador da palavra de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pelo próprio Jesus. E aí vai buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Para quê? Para pregar o evangelho, para falar de Jesus para os gentios. Por quê? Porque Paulo foi escolhido para isso, Saulo foi escolhido por Deus para isso. Aí diz aqui, ó, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Durante um ano eles ficaram ali reunidos, todos no mesmo lugar, numa comunhão, numa igreja só, ali aprendendo a palavra de Deus, sendo instruídos, sendo cheios, sendo orientados. E aí acontece o quê?
e ensinaram muita gente. E aí diz aqui o versículo 11, o capítulo 11 do o versículo 26, a parte B, diz: em Antioquia, exatamente, para onde eles estavam, foram os discípulos, que coisa maravilhosa, pela primeira vez chamados de quê? De cristãos. Por isso que nós estamos chamados de cristão, porque nós cremos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foram chamados de cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E olha o cuidado de Deus com esse povo. Com esse povo que agora também está crendo no seu Filho Jesus Cristo. Agora eles são cristãos. Que coisa maravilhosa. Chega o profeta e diz assim, ó: e levantando-se um deles por nome Ágabo, ele dava a entender, por quem? Por ele mesmo não, pelo Espírito Santo de Deus, que havia fome. Haveria uma grande fome em todo o mundo. E interessante que a Bíblia diz que isso realmente aconteceu, se cumpriu, porque a profecia dada por Deus, ela se cumpre no tempo certo, no tempo de Deus. Então, se Deus já falou com você alguma coisa, através de algum profeta, ou mesmo falando diretamente com você, foi Deus quem falou, acredite, vai se cumprir, não importa o tempo que esteja passando. No dia perfeito vai se cumprir na tua vida, a tua bênção vai chegar, a tua vitória vai chegar, a tua resposta vai chegar, porque Deus tem falado para você. E eu sei que você sabe que Deus tem falado para você. Deus está tocando na tua vida agora, fazendo você sentir, lembrar das promessas dele na tua vida e serão cumpridas para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. E aqui a gente encontra que essa fome aconteceu no tempo de Cláudio César. Aí, e os discípulos fizeram um acordo: nós não vamos deixar os nossos irmãos passando necessidade. O versículo 29 do capítulo 11. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Não era obrigado, era conforme podia. Ninguém ia fazer dívida para socorrer o outro, não. Era conforme eles podiam, um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, dá um montão. E aí dava para ajudar os outros irmãos. Os irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de quem? De Barnabé e de Saulo. Agora nós estamos vendo a continuação daquele perseguidor, agora trabalhando na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Essa foi a leitura e a meditação do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais a leitura de mais um capítulo desse livro tão abençoado que é o livro de Atos dos Apóstolos, certo? Então, amanhã nós estaremos lendo o capítulo de número 12 para a glória de Deus. Deus continue te abençoando.